Olá, meu amigo, olá, minha amiga, saudações! Iniciando hoje aqui a nossa primeira aula desse módulo maravilhoso que nós desenvolvemos para você aí, nosso aluno, falando sobre gestão do escritório e gestão da carreira jurídica, né? Para você que está acostumado a ver o professor Rogério aqui falando de direito empresarial, falando de direito do trabalho, processo do trabalho. Agora a ideia não é falar de direito, né? Direito nós falamos nas pós-graduações, falamos nos cursos preparatórios, falamos aí nos cursos de extensão, tudo isso que nós temos aqui no Legale de montão para você que é nosso aluno. A ideia deste curso que se inicia, deste módulo, é um módulo com várias aulas, né? É falar de gestão, falar de como você vai ter sucesso na sua profissão, como você vai poder desenvolver o seu escritório, como você vai poder ter prosperidade como advogado, né? Tem um monte de gente que diz por aí que a advocacia está obsoleta, que a advocacia já perdeu aquele status, aquele momento que tinha antigamente, que é uma profissão que não dá mais tanto dinheiro, mas tudo isso é mentira. A advocacia continua sendo a grande profissão, né? Aquela profissão aonde o profissional faz o seu futuro, desenha o seu futuro, conquista o seu sucesso, e é uma profissão sim muito rentável, aonde ainda hoje dá para você ficar rico e dá para você ficar muito rico. Basta você saber fazer a coisa certa no momento certo e principalmente estar disposto a pagar o preço, né, que é cobrado por esse sucesso, por essa ascensão profissional. Que preço que é esse? O preço da dedicação. O preço do estudo, o preço de você fazer o que tem que ser feito, de você criar um nome, de você criar uma carreira, construir uma história dentro da advocacia. Se você trilhar esse caminho, não tem como dar errado. Ok? Então esse módulo ele tem essa função, tem esse objetivo, essa missão, né? O Legale me confiou a missão de passar um pouco desse conhecimento, um pouco dessa experiência toda para você que está aí do outro lado, para que você consiga aí decolar efetivamente na sua carreira, ok? A ideia é bem essa mesmo, a ideia é uma troca de experiências, né? Porque você pode estar até pensando aí, professor Rogério, mas será que o professor Rogério é formado em administração de empresas? É formado em marketing, aquela coisa toda? Não, a resposta é não. Eu aprendi na escola da vida, são 20 anos de advocacia com muito orgulho, com muita dedicação, muitos tombos, muitas levantadas, muitas vitórias, algumas derrotas, porque é assim que se forma uma carreira, né? Às vezes a gente aprende muito mais na dor do que no amor. Então é muita experiência, muita bagagem aqui à disposição para passar para vocês. Não sou coaching, master coach, essa coisa toda que tá na mão, nada disso. Sou um advogado que construiu uma carreira dentro de um mercado da advocacia e estou aqui para contar para vocês como isso aconteceu, pontuando as coisas que dão certo, as coisas que não dão certo, tudo isso mesclado em bastante conhecimento, né? Nesses 20 anos eu me dediquei muito a estudar o mercado jurídico, a estudar o cliente, a estudar o comportamento. É algo que eu sou muito apaixonado, essa coisa de programação neurolinguística, essa coisa de gestão de carreira, de trabalhar aí a física quântica, trabalhar o cérebro, desenvolvimento, uma coisa que eu gosto para mim e que agora eu estou tendo a oportunidade também de usar isso para poder ajudar aí os advogados, os colegas aí que estão engajados aqui com a gente nesta nova obra, nesse novo curso, nesse novo projeto aqui, que é o módulo de gestão do escritório e da carreira jurídica. Ok? Então tudo que eu disser aqui são coisas e ferramentas que eu experimentei, né? Não é nada estritamente teórico. Nós temos muitos profissionais que falam desse tema, né? Com todo respeito, né? A gente tem que respeitar todos os profissionais que estão no mercado, todas as pessoas que estão engajadas nesses projetos de crescimento. Mas a gente vê que é muita história, né? A gente vê muitas pessoas falando disso, mas falando da boca para fora, falando porque leu em um livro e está reproduzindo esse livro, né? O nosso grande objetivo, e eu fiz questão de, quando aceitei esse desafio de estar aqui à frente desse projeto, que hoje é uma realidade, foi de falar realmente o que eu vivenciei e o que eu posso afirmar e dizer que dá certo, que seguindo dessa forma a coisa acontece, a coisa se materializa. Então esse é o grande objetivo, só trazer para vocês situações experimentadas, não fazer de você, nosso aluno, um experimento, né? E sim dar a vocês o que foi experimentado e o que dá certo, o que não dá certo, e aquela coisa
toda. Ok? Então, para a gente marcar esse primeiro momento da nossa aula, até mesmo para você se localizar no material, porque tudo isso que nós estamos aqui falando está apostilado, você vai ter acesso a esse material também lá na nossa plataforma, para você poder ter aí tudo por escrito, tudo bonitinho, tudo certinho. Na telinha para você aí a nossa primeira aula de hoje, né? Na tela. A nossa aula 1 fala sobre o alicerce da gestão do negócio jurídico. O alicerce da gestão do negócio jurídico. Muito bom. O que é um alicerce? O que é o alicerce? O alicerce é a base de tudo, né? Tudo depende da base, tudo depende da parte que sustenta o que está acima, né? Quando a gente olha para um prédio, quando a gente se depara com um arranha-céu, tiver aquela coisa gigante, né? Aquele prédio fantástico, maravilhoso, a gente fica imaginando como é que esse negócio para de pé, né? Como é que pode uma montanha de concreto dessa tá de pé? Sabe por que está de pé? Porque tem um alicerce, técnico, tem um alicerce forte que segura toda a estrutura que está acima, todo aquele prédio que está acima, né? Eu tive a oportunidade de estar em Dubai há algum tempo atrás e eu subi no prédio mais alto do mundo, né? 163 andares, que é o Burj Khalifa, né? Um prédio que tem lá na cidade de Dubai, gigante, né? Eu moro, meu apartamento fica no 20º, eu já acho que eu tô alto pra caramba, né? Imagina 163 andares. Agora imagina o que não tem para debaixo da terra, o que não tem de tecnologia na estrutura, no alicerce desse prédio para poder segurar o Burj Khalifa com todos esses andares e com todo esse peso, né? Então é uma tecnologia incrível, fantástica e sem dúvida nenhuma o que mantém ele de pé, o que é? A base, a estrutura. E assim é na nossa profissão, assim é na advocacia, assim é na nossa vida. Se você não tiver uma base familiar, uma base de estrutura, você não consegue nem sequer conduzir a vida, né? Você não consegue nem sequer viver se você não tem essa base. Você se perde. Quantas pessoas que nós enxergamos, que nós vemos, que estão simplesmente perdidas na vida. E muitas vezes esse estar perdido é a falta de um alicerce, a falta de uma estrutura de base para a coisa poder caminhar gostosa, a coisa poder caminhar de uma forma saudável, né? Então é por aí que nós vamos começar. Nós vamos começar a bater um papo sobre o alicerce que é necessário para que você tenha sucesso na advocacia. Então vamos para a telinha para a gente começar a bater um papo técnico sobre isso. Vamos ver. Olha lá. O alicerce representa a base que sustenta o que está acima. Bonito isso, né? A base que sustenta o que está acima. Deixa eu pegar minha canetinha, marcar texto aqui para a gente fazer uns rabiscos aqui. Para quem me conhece sabe que eu adoro fazer rabisco aqui no material, né? Então o alicerce representa a base, ó que legal, a base, deixa eu marcar texto aqui, fica melhor para trabalhar. A base que sustenta tudo que está acima. Então quando você vai começar uma edificação, você começa por onde? Você começa pela base, você começa pelo alicerce, e aí você sobe a sua construção forte, firme, ok? Olha lá, ponto de baixo. Quando olhamos para um edifício, dei o exemplo aí do Burj Khalifa lá em Dubai, quando olhamos para um edifício com dezenas de andares, é possível imaginar que algo em sua base é muito resistente para suportar toda aquela estrutura e todo aquele peso, ok? Muito bom. Assim é a nossa vida. Inegavelmente, assim é a nossa vida. E eu digo a nossa vida em todos os sentidos, né? Nós precisamos ter um alicerce, nós precisamos ter uma base no âmbito físico, porque se você não tiver um corpo que sustente a sua atividade, você vai desabar, então o alicerce físico é importante. É importante que você tenha um alicerce emocional, um autocontrole emocional para você não se perder nas tentações, nos vícios, na preguiça, aquela coisa toda. É importante que você tenha, né, um alicerce religioso, para quem não gosta muito da questão de religião, de tratar do tema religião, vamos falar da parte espiritual, não a parte espiritual espírita religiosa, mas a parte espiritual
de decência, de ética, de você ser uma pessoa do bem. Isso também é muito importante para que você tenha essa base de alicerce, você tenha tudo isso, né? E obviamente, que é o que nós vamos tratar aqui, o alicerce no sentido profissional. Essa é a grande proposta. Comigo. Entendendo o alicerce, conseguindo entender o alicerce, né? Conseguindo entender o que é necessário fazer na base, o que é necessário realizar no contexto da base, fica tudo mais tranquilo para você ir subindo aí a sua edificação até você chegar nas alturas, ok? A proposta é dividir essa primeira aula aqui em 2 momentos. Vamos tratar da parte profissional e também vamos tratar da parte pessoal. Porque aquela história de que a pessoa tem azar no negócios e sorte no amor, ou às vezes tem azar no amor e sorte nos negócios, é uma grande mentira. Se tem um dito popular que você tem que ignorar na sua vida, é esse. Não existe esse negócio de ter sorte nos negócios e azar no amor, ou sorte no amor e azar nos negócios. Na verdade, tudo é uma questão de harmonia. Guarda essa palavra. Harmonia é a palavra de sucesso para todo profissional, e também é assim para a advocacia, também é assim para você poder ter uma vida próspera. Tem que ter o quê? Harmonia. E a harmonia está ligado ao equilíbrio. Se você tiver, né, uma vida pessoal saudável, né, se você tiver, vamos assim, no ditado, se você tiver sorte no amor, é lógico que você vai ter mais sucesso, mais disposição, mais determinação profissional. E é óbvio que se você estiver bem profissionalmente, você vai ter paz de espírito para quê? Para poder ter um bom relacionamento familiar, amoroso, com filhos, esposa e tudo que tem de vida pessoal. Então as coisas têm que andar juntas, as coisas têm que caminhar de uma forma conjunta. Isso é harmonia, isso é equilíbrio. Para chegar ao ponto de ser sorte. Sorte no amor, sorte nos negócios. Sorte nos negócios, sorte no amor, é só sorte. Lembrando que sorte é a união do quê? Da capacidade com a oportunidade. Não adianta você ter uma oportunidade e não ter capacidade. E não adianta você ter capacidade se não surgir a oportunidade. Então, nessa combinação toda que a gente vulgarmente chama de sorte é que a vida tem que caminhar, que a vida tem que seguir harmonizando e andando tudo junto, bem gostoso, bem bacana. Ok? Pra telinha. Vamos lá. Dentro deste raciocínio, irei dividir nossa primeira aula em 2 momentos distintos, mas que se complementam, né? Como eu disse, harmonicamente se complementam. Primeiro, nós vamos falar sobre o alicerce da gestão do negócio jurídico, que é a parte profissional, ok? Depois nós vamos falar do alicerce, em segundo lugar, nós vamos falar do alicerce da vida pessoal. Como a sua vida pessoal tem que estar para que isso combine com isso aqui e depois isso aqui combine com isso aqui, para que tudo gere uma grande e maravilhosa harmonia. Ok? Comigo. Preparado? Preparado para alavancar aí essa coisa toda do alicerce? Show de bola. Então é por aí que nós vamos começar a bater um papo agora. Telinha. O alicerce da gestão de um negócio jurídico. O primeiro passo para uma gestão inteligente é você conhecer o alicerce do negócio. Não, como é que você vai montar, como é que você vai construir esse alicerce se você não conhecer esse alicerce? Então, o primeiro passo é conhecer o alicerce. E no nosso caso, são 4 colunas. Imagine 4 colunas que irão sustentar toda a sua carreira, que irá sustentar o seu escritório, que irá sustentar o crescimento da sua vida profissional. Então são 4 colunas mestras que sustentam todo o escritório e representam a base do sucesso na advocacia. E é isso que eu quero para você. Eu quero que você tenha sucesso, prosperidade na advocacia. Vamos a essas 4 colunas. Elas estão aí, ó. A primeira coluna é o cliente. O cliente é a primeira coluna que sustenta todo o alicerce do escritório da carreira jurídica. A segunda coluna, uma coluna importantíssima, é a coluna da administração e organização do escritório. Não adianta nada eu ter cliente e não conseguir administrar, não conseguir organizar o meu escritório.
A terceira coluna são os serviços oferecidos, o que você oferece para esse cliente dentro desta organização, deste escritório. E a quarta coluna, a contratação. Como é que você firma esse contrato? Como é que você cobra os honorários? Como é que você recebe, né, os valores referentes aos serviços que você presta? Se o advogado prestar atenção nessas 4 colunas e desenvolver essas 4 colunas com bastante seriedade, com bastante dedicação, comigo aqui, ó, é impossível, ouve bem o que o professor Rogério está dizendo, é impossível dar errado. Se você souber trabalhar o cliente, souber trabalhar a parte administrativa, souber trabalhar os serviços que você oferece e souber fechar os contratos, souber cobrar, ninguém te segura. Essa é a base. Essa é a estrutura de base para você crescer, 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 crescer e virar um Burj Khalifa, né? Meter 163 andares para cima de puro sucesso na sua atividade dentro da advocacia. Ok? Vamos estudar cada um deles? Eu acho que é importante a gente passar por cada um deles para entender aí com um pouquinho mais de profundidade cada uma dessas colunas importantes da base do alicerce de um escritório de advocacia. Telinha, vamos lá. A primeira base qual que é? O cliente. A primeira coluna qual que é? O cliente. Então, meu amigo, é imprescindível conhecer o cliente do negócio jurídico. Presta atenção. É importantíssimo conhecer as necessidades e os desejos do cliente do escritório de advocacia. E principalmente, saber onde está este cliente, como conquistá-lo e mantê-lo satisfeito junto ao escritório. É isso que você precisa fazer. É isso que você precisa fazer no tocante ao cliente. Comigo. Sem o cliente, o escritório não é nada. Aliás, imagina as 4 colunas. Bota aqui as 4 colunas. 1, 2, 3, 4 colunas. Ok? Uma aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. Então sustenta uma base. Se eu arrancar uma coluna, o que vai acontecer? Vai cair. Não vai se sustentar. Eu preciso de uma base de 4 colunas para sustentar a estrutura que está acima. Ok? Então essas 4 precisam andar também de forma extremamente harmônica. E o cliente é importantíssimo. Se você não tem o cliente, você não tem nada. Eu até brinco, né? Não existe grande escritório, não existe grande advogado, existe grande cliente. Ok? O advogado grande é aquele que tem um conhecimento incrível, fantástico, acima da média. Legal, isso é muito importante, mas é outro pilar. É o pilar do serviço. Lembra? Um dos pilares aqui é o serviço, né? Não adianta você ter todo esse conhecimento, você ter esse serviço fantástico, você não ter o cliente, né? Então, o grande advogado só vai ser grande se ele tiver um grande cliente. Então é importante estudar o cliente, é importante entender a cabeça do cliente, é importante saber o que o cliente do escritório de advocacia necessita, e além do que ele necessita, mais importante ainda é o que ele deseja. Olha só, né? Daqui a pouquinho, nas próximas aulas, aí, nos próximos vídeos, eu vou ter uma aula exclusiva falando de necessidade e desejo. Que a gente vai se aprofundar, a gente vai descer de cabeça nesse universo do cliente e trabalhar isso aqui de uma forma bem bacana. Mas desde já eu quero que você comece a pensar nisso. Que você precisa conhecer o cliente. Que você precisa saber quais são as necessidades e quais são os desejos deste cliente empresa, deste cliente pessoa física, deste cliente que você quer conquistar, que você quer trabalhar dentro do seu escritório de advocacia, ok? E também saber onde é que está esse cliente, né? Se eu preciso ir atrás do cliente, se eu preciso procurar alguém. Eu quero achar o meu amigo José. Eu preciso partir de um princípio. Qual é o princípio? Onde mora José? Qual o telefone de José? Aonde José frequenta? Aonde eu posso encontrar? Se eu quero ir atrás dele, eu preciso, primeira coisa, saber isso. É a mesma coisa o meu cliente. Quem é o meu cliente? Onde está o meu cliente? Onde convive o meu cliente? Aonde eu encontro o meu cliente? Onde eu posso fazer contato com o meu cliente? Isso é importantíssimo, né? Saber onde é que está o cliente, como que eu vou contactá-lo, como eu vou conquistá-lo, e depois de conquistá-lo, como é que eu vou mantê-lo satisfeito dentro do meu
escritório. Então essa coluna, esse pilar que é o cliente, é um pilar importantíssimo. Tão importante quanto os outros três, mas esse tem um diferencial, né? Que é uma atenção diferenciada para o que o cliente é extremamente importante dentro desse universo, ok? E aqui no nosso curso, nas próximas aulas, nos próximos vídeos, nós vamos nos aprofundar em cada um desses temas, em cada uma dessas situações e vamos trabalhar bastante aí a questão do cliente para a gente poder juntos aqui estudar, dissecar esse cliente e saber onde é que ele está, como conquistá-lo, qual a necessidade, qual é o desejo, tudo isso a gente vai estar vendo aqui, ok? Muito bom, vamos para outro pilar, para outra coluna na tela. É a coluna da administração e organização do escritório. Muito bom. Olha o que está escrito aí. Olha a profundidade do que está escrito aí. O escritório, ele deve funcionar como um relógio. Por que como um relógio? Porque o relógio é preciso. O relógio bate certinho. A cada segundo vai mexendo ali o ponteiro, a cada 60 segundos 1 minuto, a cada 60 minutos 1 hora. Isso é precisão. Para a coisa andar, o escritório tem que funcionar de forma precisa como um relógio, tá? E o mais profissional possível, tá? Está sempre preparado para quê? Para crescer de forma estruturada. Para isso, o que eu preciso? Para isso eu preciso possuir uma equipe técnica e comprometida. Eu preciso ter estratégia de atuação, pois é um meio de realização do objetivo do negócio jurídico, ok? Comigo. E aqui no nosso curso vamos ter tudo isso. Nós vamos falar da estrutura do escritório, nós vamos falar de estratégias de organização do escritório, nós vamos falar de marketing jurídico, tudo isso aqui para quê? Para você fortalecer, para você ter uma coluna forte, ter um pilar forte quando o tema for administração e organização do escritório de advocacia. Então, vai ser bacana, vai ser bem legal também trabalhar esse pilar, né? Deixar esse pilar forte para você poder seguir junto. O que eu estou nesse momento passando para você, ou procurando passar para você, é que você entenda o que é necessário trabalhar. Né? Então nós já vimos o cliente, importante trabalhar o cliente com toda certeza. Importante trabalhar a gestão, a administração da estrutura do escritório com toda certeza. Isso também precisa ser fortificado. E tão importante quanto esses dois é o próximo pilar. Telinha. Os serviços a serem oferecidos. Esse também é um pilar, essa também é uma coluna de suma importância, né? Ó que beleza. O escritório de advocacia, o escritório ele tem que ter o quê? Ele tem que ter foco. E nós vamos ter aula aqui sobre isso, ensinando como ter foco na atividade advocatícia, né? Então o escritório ele tem que ter foco. Ele tem que atuar de uma forma especializada em um segmento que agregue valor aos serviços oferecidos ao mercado. Você precisa ter um diferencial, você precisa ser especialista em uma determinada área, em uma determinada situação, né? E como é que devem ser esses serviços? Como é que devem ser ofertados esses serviços? Esses serviços, eles precisam ser ofertados de forma clara, né? Com objetivos de interesse do cliente para que desperte o quê? Para que desperte o desejo. É essa característica, essa formatação que os serviços devem ter, né? O profissional não pode ter dificuldade em explicar o que ele vende no mercado. O que ele vende no mercado tem que ser muito claro. Comigo. Vamos supor que você está com um problema no coração. Você está com uma veiazinha entupida ali no coração, já tomou tudo quanto é remédio, já fez cateterismo e não teve jeito. Aí o médico vira e fala assim, olha, precisamos operar o seu coração. Precisamos fazer uma cirurgia no seu coração, ok? Responde para mim do fundo do seu coração, ó, até de coração para coração. Diz para mim uma coisa, você faria essa cirurgia com um ortopedista? Ou você faria essa cirurgia com um clínico geral? Não, deixa o clínico geral, não, deixa o ortopedista, ele opera joelho, se ele opera joelho, ele vai poder operar o meu coração? Jamais, duvido, em hipótese nenhuma. Você exigia o quê? Você exigia um cardiologista. E ele queria ver o currículo dele. Para ver se o cara realmente já operou muitos corações, se ele sabe operar coração mesmo, né? E de preferência um cara renomado, um cara que tenha
qualidades, ainda mais se você tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro, você não vai poupar, é o seu coração. O que adianta você ter um monte de dinheiro e estar morto? Não é? Então você precisa estar saudável, você vai querer o melhor, especializado. É isso. Pega tudo isso que eu estou dizendo agora e leva para a advocacia. Tudo isso que eu disse, leva para a advocacia. É exatamente a mesma coisa. Você precisa ter cara, você precisa ter foco. As pessoas precisam olhar para o seu escritório e ver o que você vende e enxergar no que você vende algo muito bom para ela naquele momento que ela está passando por aquele determinado problema. Ok? Esse é a terceira coluna do alicerce, que são os serviços a serem oferecidos. Vamos para a última coluna e derradeira. A contratação, na tela. A contratação está ligada no quê? Em saber cobrar. Né? Tem muitos colegas que não sabem cobrar. Não sei se é o seu caso que está do outro lado da telinha, mas tem colegas que não sabem cobrar. Né? Saber cobrar é muito importante. Olha só, o profissional, o escritório, ele tem que entender o quanto vale os serviços que ele oferece e quanto o cliente pode pagar por este serviço. É essencial. É essencial ele ter esse conhecimento. Né? E aí, lógico, né? Depois que ele detectou o cliente, o quanto o cliente pode pagar, o quanto ele merece por aquele serviço, em um segundo momento, ele tem que saber materializar a contratação em um documento, contrato, né? Que deve, né? E esse contrato tem que dar, né? Que dê efetiva garantia ao recebimento e rentabilidade, o custo-benefício de toda a transação que ali foi realizada. Ok? Comigo. Tem que saber cobrar, tem que saber se valorizar. E além de saber cobrar, além de saber se valorizar, você precisa saber botar isso no papel. Né? Os limites do que você está sendo contratado, para o que você está sendo contratado. E esse contrato também tem que ter força para você receber isso no futuro, né? Não é? Precisa receber. Você trabalhou, contratou aquele horário bonito, vai deixar um horário bonito só no contrato? Não, ele tem que ter efetiva condição de se cobrar isso depois. Então a contratação é muito importante. A contratação é extremamente importante. São coisas bobas, né? Às vezes o cliente chega no escritório e pergunta, olha, quanto custa tal coisa? Quanto custa um divórcio? Quanto custa um despejo? Quanto custa uma defesa trabalhista? Sei lá. E às vezes o advogado vai na lata, R$1.000, R$5.000, R$10.000. Tá errado. Tá errado. Você só pode falar o quanto vale os seus honorários depois que o cliente souber o que você vai fazer por ele. Primeiro ele precisa saber o que você vai oferecer para ele. Primeiro ele precisa saber quem você é, que profissional você é, qual é a sua formação, qual é o seu gabarito, no que você vai poder efetivamente ajudá-lo. Não tenha pressa em dar o preço, não tenha pressa em dizer o quanto é os seus honorários. Mesmo que o cliente pergunte, porque tem cliente que está desesperado, tem cliente que é mulher de fome, né? Canguinha, mão de vaca, e ele quer saber o quanto ele vai deixar ali no escritório do advogado, porque às vezes ele tem medo do quanto o advogado vai cobrar, né? Então, você precisa acalmar essa ansiedade dele e falar, me ouça. Primeiro ouça o que é o meu serviço. Primeiro ouça o que eu posso para fazer para você. Primeiro ouça o quanto eu posso te ajudar. E depois que você explica tudo isso, que você valoriza bem o seu produto, você dá o preço. A sua probabilidade de fechar é imensamente maior. E mesmo se ele não fechar com você porque ele achar você caro e fechar com o mais barato, se ele fechar com o mais barato e não der certo com o mais barato, ele vai ter saudade de você. Ele vai falar, poxa, eu devia ter fechado com aquele advogado. Quis economizar, acabei me arrebentando. Da próxima vez eu vou atrás daquele advogado, porque aquele advogado eu entendi o trabalho dele, entendi como é que funciona o trabalho dele. Coisa boba, mas que a gente vai aprender aqui no nosso curso, nas nossas aulas aqui de gestão do escritório e da carreira jurídica. A gente vai ter aula de precificação, vai ter aula de programação neurolinguística, né? de inteligência emocional, para você poder ter aí essa cognição necessária para poder fazer ali a sua precificação, cobrar os seus honorários, os tão importantes honorários. Porque é disso que a gente vive, né? É o nosso ganha-pão. Né? Ninguém trabalha de graça, a gente trabalha para ajudar as pessoas, sim. Eu acho que é importantíssimo esse espírito de ajudar, de oferecer um serviço bacana, algo que realmente vai
trabalhar a vida daquela pessoa, mas é importantíssimo você receber, né? Importantíssimo, né? A gente não pode ter vergonha de ganhar dinheiro, não pode ter vergonha de ficar rico. Acho que o objetivo é esse. Quem trabalha merece ficar rico. É uma consequência. Uma consequência. Se você está trabalhando, se você está montando o seu alicerce, se você está hoje assistindo o curso aqui, e amanhã vai começar a colocar em prática um monte de coisa, o professor Rogério vai dizer, você está merecendo. Você está plantando para ter sucesso. Ponto, é isso. É merecimento. Tudo nessa vida é merecimento. Bacana? Show de bola. Então esse é o alicerce do negócio jurídico. O cliente, primeiro alicerce. A organização e administração do escritório, segunda coluna do alicerce. A terceira coluna, o serviço, o foco, o que você vende, como você vende. E o terceiro é o bater o martelo, é o fechar, é o contrato, o preço que você vai cobrar para poder fechar esse contexto todo e você poder seguir aí subindo o seu arranha-céu nesse alicerce bacana. Ok? Muito bom. Como eu disse para vocês, eu falei sobre a parte profissional. E agora eu vou falar um pouquinho da parte de vida, né? Da parte pessoal, que você também precisa harmonizar com a profissional para a coisa poder acontecer. E para isso eu vou pedir uma ajuda. Mas daqui a pouco eu já falo de quem que eu vou pedir ajuda e como vai ser essa ajuda. Antes, para a tela. Vamos lá. Harmonia e equilíbrio. Guarda isso na sua cabecinha. Harmonia e equilíbrio. É isso que você precisa no seu alicerce para você ter sucesso. São duas palavras que devem fazer parte do cotidiano, do dia a dia de quem quer ter sucesso na advocacia. Ok? Para que tudo venha a fluir na vida profissional, é importante que você esteja bem com você mesmo e com a sua vida pessoal. Se tudo estiver bem em casa, se tudo estiver bem na vida pessoal, o profissional irá fluir com toda certeza. Ok? Comigo. Muito bom. E para poder me ajudar a falar um pouquinho de tudo isso aqui, eu vou trazer o meu amigo Albano. Mas só que o Albano não vai vir aqui pessoalmente falar, não. O Albano, ele vai vir em vídeo. Eu sei que você está assistindo um vídeo, mas dentro deste vídeo irá rolar um outro vídeo com o Albano. O Albano, ele é o idealizador e o locutor, o criador do canal do YouTube Seja Uma Pessoa Melhor. E nós temos uma parceria com o Albano, né? A direção aqui do curso mandou um e-mail para ele pedindo autorização. Ele falou, olha, show de bola, pode usar os meus vídeos, pode divulgar, porque é um material que eu faço com muito carinho, com muito amor, para poder realmente a coisa propagar. E é o que nós vamos fazer, não só vídeos do Albano, mas vídeos de outros canais de YouTube, de outros youtubers, que é de fácil acesso até para você reassistir depois, ou até mesmo seguir o canal, que eu acho que isso vai somar muito e somar bacana na sua vida. Então, o vídeo que eu vou trazer para vocês é do canal Seja Uma Pessoa Melhor, que trata um pouquinho de tudo isso, né? Então vamos para a tela, que pela tela a gente chega lá no vídeo. Na telinha. Para enriquecer o conteúdo de nossas aulas, vamos contar com algumas ferramentas em vídeo. Alguns experts sobre o crescimento pessoal estarão conosco aqui nas nossas aulas de gestão do escritório e da carreira jurídica, né? E um desses parceiros, desses apoiadores aí, será o canal do YouTube Seja Uma Pessoa Melhor, que desde já eu recomendo, hein? Desde já eu recomendo, porque é maravilhoso. Eu assisto, me inspiro muito aí com o Albano lá no Seja Uma Pessoa Melhor. E o vídeo que eu vou trazer para vocês é o vídeo que diz sobre as 5 áreas mais importantes da vida, que é esse endereço que está aí embaixo. É um vídeo de 10 minutos e 17, mas que vale a pena assistir até o final, porque eu volto, hein? Vamos assistir juntos o vídeo aqui e depois eu volto para fazer os comentários, mas acho que é um vídeo importantíssimo e que você vai curtir demais. Vamos lá então? Para você então. Imagine uma casa, aliás, um enorme prédio que foi lindamente construído em cima da areia. Podemos ter o mais belo design, colocar vidros blindados e as vigas e pilares mais fortes do mercado, mas se não nos atentarmos para a fundação, tudo isso desmoronará. E talvez a mesma coisa acontece conosco.
Estamos a cada ano tentando e até conseguindo alcançar nossos objetivos mais momentâneos, mas como não cuidamos da nossa fundação, no primeiro dos nossos grandes problemas parece que tudo desmorona. O que quero dizer exatamente com isso é que existem certos aspectos em vida que são como pilares de sustentação pessoal. E eles são 5 pilares, que são chamados assim porque são as bases de uma vida plena. Passei uma boa parte da minha vida sem ter consciência de pelo menos 3 desses, e hoje coloquei como meta fortalecer todos esses 5 pilares, e te desafio a fazer o mesmo a partir de hoje. Posso te assegurar que se construir sua vida em cima desses 5 pilares, sua vida nunca desmoronará. Pilar número 1, corpo. O corpo é a base para todas as nossas experiências. Do nascimento à morte, é ele que nos leva nessa experiência única que é o de viver. Por incrível que possa parecer, não damos a importância necessária para ele. Colocamos o cuidado ao nosso corpo lá embaixo, numa escala das coisas mais importantes em vida, mesmo precisando dele para nos fazer conquistar todas as outras coisas. E aí, o que acontece é bastante óbvio. Nos tornamos sedentários e estressados, quase que esperando o primeiro problema aparecer, para que aí sim irmos ao médico para ver o que pode ser resolvido. E se atentar para cuidar do corpo não serve apenas para querer manter um padrão de saúde e de bem-estar adequado. Se atentar para a prática de exercícios e uma alimentação saudável serve para bem mais do que isso. Vejo tanta gente falando que está cansada ou que não tem energia para fazer mais coisas em vida, e muitas vezes o problema está dentro do que alimentamos e na falta de exercícios físicos. Tomar essas duas ações mostra que respeitamos e adoramos nosso corpo. É uma prova de amor próprio que te dá a energia necessária para que você seja a melhor versão de si mesmo. Pilar número 2, mente. E algo que não é segredo para ninguém é que sou um grande fã de leitura, em especial os livros de desenvolvimento pessoal. E esse posso dizer que foi o primeiro pilar que consegui fortalecer. Para um jovem de 15 anos, vindo de uma família de pessoas até avessas à leitura, construir o hábito da leitura foi um passo enorme a uma vida melhor. Todos sabem que educação é importante. Se não fosse, não faria sentido a gente passar no mínimo 12 anos dentro de salas de aulas feitas para que possamos aprender. Mas mesmo com todos esses anos de estudo, existem milhares de coisas que literalmente não aprendemos na escola, como finanças pessoais e investimento, inteligência emocional e empreendedorismo, entre vários outros. E os livros conseguem tapar esses buracos, ensinando coisas e nos dando perspectivas diferentes sobre assuntos que a grande maioria tem uma visão diferente. Por exemplo, podemos viver em uma família desestabilizada, mas podemos aprender como lidar e ter relações saudáveis com outras pessoas por meio de livros. Um outro exemplo é que a maioria das pessoas tem certeza que comprar uma casa é um dos melhores investimentos que podem ser feitos. Pagar aluguel é jogar dinheiro fora, todos falam. Mas se você ler livros sobre investimentos, é infinitamente mais provável que você leia que, em termos financeiros, é sempre melhor alugar do que comprar. E repare que estou falando de leitura, mas você pode conseguir praticamente esse mesmo resultado participando de grupos de debate sérios ou assistindo vídeos de canais que não se preocupam em fazer vídeos de piscinas de chocolate ou de amoebas no micro-ondas. Pilar número 3. Espiritual. Muitos dos vídeos aqui tratam na grande maioria das coisas com a nossa visão mais lógica, usando basicamente nosso consciente para guiar nossas ações. Mas junto disso existe o poder espiritual, que pode nos trazer enormes benefícios. E existem basicamente 3 formas de cuidar do espírito. A primeira, e a que é a mais comum para a maioria, é a de oração ou comunhão, onde abrimos contato íntimo com o mistério supremo da nossa existência. Outra forma é a meditação, onde conseguimos abandonar nossas identidades limitadas, como nossos pensamentos, sensações e desejos, e despertar conscientemente para o presente, o aqui e agora. E por último, mas não menos importante, a contemplação, onde percebemos o quão pequenos somos perante o universo e junto disso percebemos a beleza e a imponência de tudo ao seu redor. Fortalecer esse pilar traz muitos benefícios, e o primeiro que posso falar é o de treinar nossa força de vontade e autocontrole. É como ir na academia, mas treinar nosso cérebro para se tornar mais forte emocionalmente. Um dos benefícios de cuidar do seu espírito
é o de poder controlar melhor suas emoções, pois com um espírito forte, passamos de seres que reagem às coisas ao redor a pessoas que sentem e respondem ao que acontece. Outro benefício é o aumento do foco. A meditação em si é um grande exercício de foco, onde tentamos colocar nossa mente em somente uma única coisa, o que, como vocês devem saber, é muito difícil nos dias de hoje. Um outro benefício que gostaria de comentar é um sentimento de alegria tremendo, e isso é baseado na prática da contemplação. Você se lembra daquele sentimento de prazer e alegria que pequenas coisas te causava quando você era criança? Então, contemplar, que pode ser feita de bastantes maneiras e que eu faço especialmente quando estou correndo, mas que você pode encontrar outras formas, pode fazer com que você tenha de volta esses momentos, uma forma de pensar a vida de uma maneira diferente. Como a vida é boa. Esse é um pilar bem difícil de ser fortalecido. Eu mesmo estou botando muito esforço nessa área atualmente, mas posso te assegurar que vale muito a pena. Pronto, passamos pelo trio, corpo, mente e espírito, que a grande maioria das pessoas citam, mas essa lista ainda está incompleta. Existem mais 2 aspectos que gosto de incluir, que fizeram total diferença no meu desenvolvimento pessoal. Pilar número 4, sombra. Algo que me incomodava muito, e isso não faz muito tempo, era o de conviver com pessoas que tentam se aparecer demais. Elas fazem de tudo para que sejam o centro da atenção. Falam alto, fazem piada, querem falar apenas sobre a vida delas. Resumindo, são egocêntricas. Isso me incomodava tanto ao ponto de eu me distanciar de todo um grupo de amigos, porque somente um deles era desse jeito. E indo bem rápido para o presente, percebi que esse, na verdade, era um problema somente meu, que carreguei minha vida inteira e que aconteceu por eu ser introvertido e ter passado a minha vida inteira convivendo com minha família, que é em quase sua totalidade extrovertida, e que tentava me educar para ser um deles. A sombra, que é na verdade nosso inconsciente reprimido, é um ou vários aspectos de nós mesmos que estão escondidos e que ainda não temos consciência. São aquelas coisas que guardamos bem lá no fundo da nossa alma e conscientemente até esquecemos, mas que no fim das contas suga nossa energia e sempre aparece para te atrapalhar. Podem até atrapalhar nossos relacionamentos e minam nossa autoestima e autoconfiança. Se você acredita que esteja passando por algo semelhante, eu recomendo fortemente o uso de técnicas como o processo 321 da sombra, que pode ser encontrado fazendo uma rápida pesquisa pela internet, ou ainda mais recomendado, uma psicoterapia. E pilar número 5, integridade. Imagine que você esteja saindo com seu carro de madrugada e que bata no carro à sua frente. Parece que ninguém viu. Você pensa em todo o trabalho e custo de ter que ligar para sua seguradora para resolver o problema. Você acelera e vai embora de fininho. Passam umas semanas, ninguém te incomoda. Passa-se um mês, nada. Você se livrou, certo? Não. Por muito mais tempo que isso, você, mesmo que lá no fundo, vai se sentir envergonhado e desonesto, porque não fez o que era certo. E é assim, se você é a favor da honestidade, mas mesmo inconscientemente se acha um desonesto, você nunca vai melhorar sua vida por completo. E é aqui que entra a integridade. Não ser ético cria muito mais complicações. A todo momento você tem que ficar recordando mentiras para sustentá-las e evitar repercussões por fraudes e traições. Como uma vida de crimes, ela não compensa. Agora pense comigo. Você pode ter todo o dinheiro do mundo, conquistar tudo que o mundo te diz que é legal ter, carros, mansões e viagens. Tudo que você quiser no mundo não vai ser o bastante se você não satisfazer algo bem mais importante, seu eu interior. Viver uma vida antiética é um dos modos mais tolos de se viver. Ser íntegro é não ter que passar por todos esses sentimentos negativos, o que mantém a consciência clara e o corpo mais saudável. Você literalmente se sente melhor. Esses são os 5 pilares que tento e vou sempre tentar fortalecer, para que tudo que seja construído acima disso tenha uma base forte para ser sustentada para sempre. O meu desejo é que você venha junto comigo e que você nunca funcione mais baixo do que o seu maior potencial. Um grande abraço e seja uma pessoa melhor. Muito bacana, muito legal, né? Eu
sou fã. Não tenho nem o que dizer, né? Eu curto muito o canal do YouTube Seja Uma Pessoa Melhor. Gosto demais do Albano, da forma como ele trata a coisa, da forma com que ele ajuda as pessoas, né? E as pessoas são ajudadas de verdade, né? Até recomendo, né? Se tiver um tempinho, se você tiver interesse, segue o canal, né? Curte lá os vídeos, tem vídeo pra tudo, tem muita coisa muito bacana lá e de desenvolvimento pessoal, e acho que isso deveria ser uma obrigação de todo ser humano, né? A gente está aqui para evoluir, para crescer, para abrir os caminhos, para ser mais feliz, né? A felicidade é um grande objetivo que nós temos nessa vida que nós estamos aqui cursando, né? Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar, para ficar mais feliz, para crescer, para ter sucesso, para ter ascensão, é importante. E esses vídeos, esses canais, esses livros, tem muito livro importante de desenvolvimento pessoal que vai ajudar e ajudar bastante, ajudar demais. Muito bom. Vou fazer uma análise agora, né, sobre isso que foi dito aí, à luz da advocacia, né? Trazer isso para o contexto da advocacia, para o contexto do escritório da advocacia, para o contexto da carreira jurídica, né? Para a gente poder auxiliar um pouquinho aí na interpretação. Então, na tela, vamos dar uma olhadinha, né? Os 5 pilares, as 5 pilastras, as 5 colunas ditas aí pelo Albano em seu maravilhoso vídeo são as que estão aí no ladinho, né? Então, a primeira, ele 5, nós falamos em 4 no alicerce da vida profissional e ele disse 5 no alicerce da vida pessoal. Então, ele falou corpo, mente, espírito, sombra e integridade, né? Então essas são as 5 pilastras, as 5 colunas, segundo aí o vídeo que vocês assistiram aí do Albano lá no canal Seja Uma Pessoa Melhor. Vamos falar um pouquinho de cada um trazendo isso, né? O primeiro, que é o corpo, né? Como é que nós podemos traduzir a questão que envolve aí o corpo, né? Deixa eu apagar aqui que eu vou colocar o marca-texto. Marca-texto esse aqui, beleza. O corpo, vamos começar falando um pouquinho do corpo. O que implica a coluna do corpo? Implica na saúde e na disposição. Na saúde e na disposição. Comigo. Meu amigo, como o advogado trabalha? Não trabalha? Trabalha e trabalha muito. É atendimento a cliente, é audiência, é reunião. Muitas vezes trabalha o dia inteiro no escritório e ainda vem depois para pós-graduação, para o curso de especialização. Ou vai para casa, né? Às vezes filho pequeno, esposa, uma coisa, outra. Então as atividades são atividades intensas. Meu amigo, se você não tiver saúde, você não tem nada. Absolutamente nada. Né? São duas coisas que se você tiver um filho, você tem que incutir isso na cabeça do seu filho. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha de 11 anos e tenho uma filha que vai fazer 15 anos agora, no próximo ano. Eu prego isso a elas, né? Saúde e o quanto antes uma estabilidade financeira. Porque são duas coisas que tiram você do cerne, que tiram você do foco de vida, que fazem você não crescer. Você tem problema de saúde. Se você tem problema de saúde, você não consegue trabalhar, você não consegue desenvolver, você não consegue pensar em nada. E se você tem problema financeiro, você também não consegue progredir. Você está sempre com medo de perder o emprego, medo de não pagar a conta, não pode. Então você tem 2 pontos na sua vida que precisam ser rapidamente solucionados, desde quando você é pequeno, já pensando dessa forma, né? Em ter uma estabilidade financeira e em ter saúde. Se você tem saúde e estabilidade financeira, ninguém te segura. É um passo atrás do outro, daqui a pouco você está correndo e o crescimento é uma coisa fantástica. No vídeo colocou bem a questão do corpo e é importante. O corpo é o nosso alicerce de vida, né? Então tem que comer bem, tem que dormir, tem que fazer exercício, tem que se alimentar. Nós, advogados, precisamos ir periodicamente ao médico, né? Problema cardíaco, pressão, esse monte de coisa, triglicérides, né? A questão de açúcar no sangue. Tem que fazer exame, tem que se cuidar, porque se você estiver doente, você não vai conseguir ter sucesso. Não vai dar tempo para você ter sucesso. Você tem que fazer tratamento, tomar remédio. Então a saúde, cuidar do corpo é essencial para a sua vida e essencial para a sua profissão. Isso é indiscutível, né? Muito bom. Na telinha, a segunda coluna é a mente. O
que é a mente lá no vídeo, né? Obter conhecimento, estudar, evoluir. Comigo é o que você está fazendo aqui agora, nesse momento. Você está procurando evoluir, está procurando crescer, está procurando se desenvolver. Então você já está alimentando, você já está estruturando umas das colunas da questão da vida, né? Que é colocar a cabeça para funcionar, melhorar, ser um melhor profissional, ser uma melhor pessoa, se desenvolver. E criar esse hábito, criar essa rotina é fortalecer um dos pilares da vida, né? Um dos pilares da questão do alicerce da vida pessoal. Telinha. O outro que ele diz é o espírito, né? E quando a gente fala em espírito, não é só religião, né? Não é só religião. Eu acho que quando a gente fala só na religião, a gente fica muito preso, fica muito limitado. Eu entendo a questão de espírito, nesse pilar aí que foi colocado no vídeo, como uma conexão com o universo. Você precisa entrar em conexão com o universo. Você precisa acreditar em algo maior, em algo diferente, em algo mais profundo, né? Então desenvolver essa pilastra da espiritualidade é muito importante comigo. O Albano fala em oração. É lógico que a oração é uma comunicação com o universo, com Deus, com aquilo que você acredita. É importante, no momento que você está sozinho, que você está pedindo, que você está orando. Isso é primordial, é fantástico. Mas também tem outras ferramentas, né? Ele cita lá a concentração, né? A meditação, importantíssima meditação, para quem faz yoga, para quem faz outros tipos de meditações. Isso é maravilhoso. É você se conectar com o universo. É você sair daquela coisa do cotidiano, com aquela coisa batida, com aquela coisa superficial, e você ter algo a mais, você ter profundidade, você começar a gostar de gente, né? Você começar a gostar da natureza, gostar de tudo. Ele também fala da contemplação. A contemplação é uma coisa maravilhosa. Sabe o que é você chegar no finalzinho da tarde, na praia, ver o sol se pôr ali, as ondas batendo, aquele areião bonito, você respirar fundo e falar: meu Deus do céu, vale a pena estar vivo, né? Eu tenho um monte de pepino, um monte de coisa para resolver, um monte de compromisso, uma caminhada árdua, mas é bom demais estar vivo. É bom demais estar vivo, você ir para o parque, fazer um exercício, correr. Eu gosto muito de correr, adoro correr no parque, é uma coisa maravilhosa. Você vai correndo, você vai vendo a natureza, vai vendo as pessoas, vai sentindo o seu corpo cansar, você suar. Isso é uma conexão espiritual, que não tem nada a ver com religião, mas é uma conexão espiritual com o universo. Tem que desenvolver isso, porque isso vai te fazer melhor. E se você for melhor, você vai ter condições de se dedicar melhor também à sua profissão, à sua atividade. Ok? Telinha. O Albano também fala em sombra. Sombra, o que é aqui a sombra? Né? É como se fosse um fantasma, né? Sombra, um fantasma. E quem que é esse diacho desse fantasma? Você mesmo. Você mesmo é essa sombra. É um inconsciente reprimido. Comigo. Tem gente que tem crença limitatória. A pessoa não acredita nela. A pessoa não acredita que ela tem potencial para crescer. Ela acha que ela não merece. Ela não se sente merecedora. Isso precisa ser fortalecido. Essa coluna do alicerce da vida precisa ser fortalecido. Você tem que estar com a cabeça aberta. Você tem que se sentir merecedor. Você tem que querer crescer, querer chegar longe, querer ter sucesso, querer ter um escritório bacana, bonito, ter clientes, ganhar dinheiro, porque é gostoso ganhar dinheiro, é gostoso ter sucesso. E você merece. Você merece, tem que botar isso na cabeça, que você merece, né? Tenta sozinho, se não der sozinho, procura ajuda. Procura ajuda. Tem que fortificar essa questão do inconsciente reprimido, essa questão da sombra. Terapia, não é feio fazer terapia, é até chique, né? Toda pessoa chique faz terapia. Põe isso na cabeça, vai por esse caminho, é importante. Se você não consegue sozinho, alguém pode te ajudar a se livrar dessa sombra e fortalecer esse importantíssimo pilar, essa coluna importantíssima no alicerce da vida. Ok? E por fim, na tela, ele falou sobre integridade. Integridade. E o que é integridade nas pilastras, nas colunas da vida? Ser honesto. Ser ético é essencial, principalmente para um advogado. Comigo. Principalmente para um advogado. Nossa profissão é uma profissão delicadíssima quanto à questão ética. Você está sempre entre a cruz e a caldeirinha.
né? Você tá aqui, ó, tá caminhando aqui, aqui tá o bem, aqui tá o mal, aqui tá o certo, aqui tá o errado, você tá no meio. Às vezes você precisa ir para um lado, às vezes você precisa ir para o outro, até às vezes você precisa até ir para o lado do mal, mas você tem que ir para o lado do mal profissionalmente, né? Profissionalmente, não se corromper, não corromper a sua integridade, a sua honestidade, a sua ética. Ser do bem abre portas, o amor abre portas, a bondade abre portas, a honestidade abre portas. Um advogado que perde o rótulo de honesto, ele perde tudo. Se ele perde o rótulo de íntegro, se ele perde o rótulo da integridade, ele perdeu tudo, acabou a carreira dele. Ok? O advogado ele tem que ser confiável, o advogado ele tem que ser aquele parceirão, né? Aquele cara que o cliente pode confiar, a confiança, ter confiança no profissional advogado é tudo, ok? E é isso, meu amigo, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado nessa nossa primeira aula, que falamos aí sobre o alicerce profissional, alicerce da vida. E da onde veio essa aula? Vem muito mais, hein? Muito mais. Nós temos vários e vários encontros aí até o final do módulo, falando sobre todas essas coisas que, se você colocar em prática, eu não tenho dúvida, você irá crescer e crescer com muito sucesso, com muita prosperidade na advocacia. Até o nosso próximo vídeo.